como aurora precursora do farol da divindade. Foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O Departamento de Tradições do Colégio Júlio de Castilho foi constituído especialmente por um grupo pequeno. Eram os 8 rapazes que tinham 17, 18, 19, 20 anos. Eram estudantes do noturno ou do diurno e que tinham seus alicerces de hábitos e costumes campeiros no interior. E aí, então, nos reunimos e começamos a revitalizar essa espontânea maneira de viver e uma herança que tínhamos recebido dos velhos farrapos em razão da história que é uma das mais significativas para o Rio Grande do Sul dentro do cenário histórico brasileiro. Dentro dessas solenidades e revitalização de hábitos e costumes, nós acompanhamos os restos mortais, os despojos de Davi Canabarro, que foram trasladados de Santana do Livramento para a nossa capital, para o Panteão. Faltavam gaúchos para homenagear esse ato público. E a Liga de Defesa Nacional nos solicitou que acompanhássemos simbolizando os velhos farrapos. E assim foi feito, e com isso desfilou por primeira vez em Porto Alegre, pelas ruas de Porto Alegre, os gaúchos autenticamente vestidos, e daí criou-se a ronda crioula, ronda gaúcha. Literatura, cantigas, danças, canções, hábitos, churrascadas, se desenvolveram durante 15 dias praticamente, do dia 7 de setembro, quando apagou-se a chama da pátria, levamos a cavalo e se iniciou a chama crioula. Durante todo esse período, intensas festividades começaram a brotar. Inspirou a fundação de uma entidade que, posterior, 9 meses depois, chamou-se 35 Centro de Tradições. O primeiro que surgiu no Rio Grande do Sul, e a sigla CTG, primeiro no mundo. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande! Quando esses estudantes vinham para Porto Alegre para estudar e sentiam saudade da sua terra natal, saudade da sua cidade, então por isso fundaram um CTG, por isso fundaram um local para encontro, para o resgate de sua cultura mais pura. Eles tiveram ainda uma oportunidade de criar um movimento tradicionalista gaúcho a partir de um grupo de estudantes. E isso deu certo, que poderiam ter dado certo, e nós estaríamos aqui falando a respeito do Paixão. Em 1954, houve um grande concurso de caráter estadual, organizado pelas Forças Vivas do Rio Grande do Sul, para escolher um símbolo que representasse o Rio Grande do Sul em São Paulo durante o 4º centenário. Em razão do sucesso alcançado no 4º centenário de São Paulo, nesse trabalho de Antônio Caringe, as Forças Vivas, repito, do Rio Grande do Sul, acharam por bem trazer esse trabalho, essa estátua, para Porto Alegre. E
e Leonel Brizola concretizou a sua fundação. Houve sugestão que ficasse em São Paulo, mas como o Rio Grande do Sul não tinha nenhum órgão representativo à identidade da sua terra, acabou inaugurando na data de 20 de setembro de 1958. Posteriormente, essa estátua do laçador consagra a figura dele, porque a gente sabe que os criadores desse movimento tinham outras expressões e outras intenções, porque eram estudantes com vontade de trazer para o meio da capital uma manifestação estudantil e gauchesca. Mas o Paixão levou adiante essa ideia. Ele teve lá parcerias do Barbosa Lessa, teve mais vários cavaleiros que montaram com ele, mas ele insistiu de que não ficava só numa manifestação, ele foi estudar, ele foi fazer pesquisa, ele foi imprimir. E o Paixão, ainda hoje, quando todas as pessoas falam em aposentadoria, ele está a campo pesquisando, publicando seus livros, dando aula, uma pessoa de um coração muito bonito. Nessa oportunidade, eu tive o contato com Barbosa Lessa, que era já jovem, bastante jovem como eu, né? Um pouco mais novo, mas que já se dedicava aos estudos históricos. E decorrente dessa aproximação, nos unimos, constituímos uma grande amizade, que foi duradoura até o fim da sua existência lá de Cima Verde, um pouco cedo, e que produziu, então, um aspecto para a necessidade da pesquisa original, autóctone, e não fantasia como estamos sendo representados. E daí surgiu então um projeto nosso de procurar no interior, in loco, as verdadeiras manifestações, as autóctonas origens do gaúcho, na maneira, nos seus hábitos e costumes, cantar, dançar, especialmente nesse aspecto. E ligado a aspecto político também, porque o Rio Grande do Sul é um estado que foi eminentemente político na formação brasileira. E o governo do estado convidou então o 35 Centro de Tradições para representar o Brasil e o nosso estado em Montevidéu no Dia da Tradição. E lá estivemos, montamos, demos todos os hábitos e costumes do Rio Grande e verificamos uma coisa, é que eles tinham um manancial enorme de danças e nós não tínhamos praticamente nenhuma, porque houve época que não existia centro de tradições, nem conjunto musicais, não tinham prenda, não tinham rodeios, não tinham concurso de laço, não havia concurso de literatura, nem concurso de dança. Então nós resolvemos, o Lessa e eu, a sair pelo interior, de rincão em rincão, de lugar em lugar, junto às origens das manifestações campesinas, e fomos gravando, fotografando, reconstituindo essas manifestações, essas danças, essas canções, e trazendo ao 35 para que ele o divulgasse. O Barbosa Lessa foi um dos autores que teve um papel importante, porque ele via na educação um momento importante para a difusão dos valores gaúchos. E é verdade, hoje se retoma bastante com a discussão a nível do currículo de ensino fundamental, os valores relativos à cultura do Rio Grande do Sul. E aonde é que vai se pesquisar? Vai se pesquisar justamente nos trabalhos que autores como esses trouxeram para a história gaúcha. A contribuição de Lessa e de Paixão é valorizar o regional, valorizar o conhecimento local, como uma forma de afirmação, como uma forma de defesa, enfim, de uma identidade. Inicialmente nós revitalizamos 25 danças, e hoje, passado esse 3 decênios, né, eu reconstituí, e é possível, se houver interesse, né, naturalmente, documentário, fotografia, registro sonoro, partitura musical, descrição coreográfica, texto poético, mais de 100 danças. O Paixão Cortes provavelmente seja a autoridade máxima da representação da imagem do gaúcho, até porque foi beneficiado pelo ofício que ele se propôs de ser um pesquisador e ter sido o candidato à imagem, que é a do laçador, feita pelo Caringe nos anos 50, e isso sedimentaria a imagem dele como a imagem do gauchismo. Isso também se deve também ao movimento cultural, ao movimento musical que nós
que nós... Todos tiveram uma boa que participação. Nós fizemos parte disso aí. É que né, nos na anos época. 80 aí começa a entrar gurizada a fazer música e se manifestar. A música foi uma ótima ferramenta. Claro. Porque nem todo mundo sabe andar a cavalo, nem todo mundo sabe fazer pesquisa, mas todo mundo sabe dançar, sabe cantar. Então foi outras ferramentas usadas para essa manifestação, né? E diga-se, Festival tu musical. até comentou uma coisa que eu acho interessante, que antigamente as pessoas até tinham vergonha da palavra gaúcho. É verdade. E nos anos 80, tu te lembra que virou uma febre a juventude, os E os festivais, estudantes, os bares. os festivais, as pessoas usarem bombacha, chimarrão, Sim. sentado nas calçadas. Isso tudo se deve a esse grande movimento que começou já com o Paixão É que Cortes. sempre houve essa informação cultural dentro das famílias, dentro dos CTGs, dentro das estâncias, mas ninguém trazia para a urbanidade isso escancaradamente. Eu vou lá no pôr do sol tomar um chimarrão. As coisas foram se modificando ao longo do tempo. Vieram outros nomes, vieram outras ideias, mas o importante foi essa semente plantada, esse resgate cultural e esse respeito pelas nossas tradições.